Mano, que episódio foi esse? Quem diria que nesse ano tivemos o retorno de Shingeki no Kyojin e Goblin Slayer causando pra caramba por causa das suas cenas polêmicas, o anime mais pesado seria Sword Art Online. E eu já até sei que a galera que assiste Goblin Slayer nessa hora tá se revirando e falando: ah, meu Deus, não foi mais pesado não, caramba, isso nem se compara com as coisas horríveis que acontecem em Goblin Slayer, que é muito mais dark, sombrio e pesado. Então, eu discordo. Tudo bem você achar Goblin Slayer mais pesado, mas na minha opinião, esse episódio de Sword Art Online conseguiu ser bem mais pesado que todos que a gente viu até agora em Goblin Slayer. E já deu pra sentir logo de cara que o negócio ia ficar tenso quando começa um episódio de Sword Art Online com um aviso dizendo que o episódio vai ser pesado e que não é recomendado para pessoas sensíveis. E eles cumpriram o que prometeram, porque teve braço voando para tudo quanto é lado, sangue jorrando, o olho do protagonista explodindo e, é claro, cenas de abuso sexual, até tentativa de estupro. Cena essa que foi de fato bem menos explícita do que as vistas em Goblin Slayer, porém eu achei mais pesada porque, primeiro, foi com personagens que a gente se importa. Ainda que a gente tenha conhecido há pouco tempo as garotas, o anime já conseguiu construir ali uma relação entre as personagens e os protagonistas para fazer com que a gente se importasse minimamente com elas. E segundo, pela própria direção do anime mesmo, a animação deixou a cena mais pesada de forma geral e até a situação era mais pesada porque a gente tinha ali um protagonista assistindo aquilo tudo e meio que impossibilitado de reagir. Ele tava numa situação, cara, ele tava sendo obrigado a assistir aquela escabrosidade. Então todo esse contexto da cena em si, ao meu ver, foi mais pesado do que a gente tinha visto aí ao longo desse ano. E na verdade, ao contrário de Goblin Slayer, que preferiu focar na cena do estupro de forma mais explícita, Sword Art Online optou por fazer isso na violência. A violência da cena foi muito mais explícita do que o abuso sexual em si. O que, ao meu ver, foi um grande acerto nos dois pontos, porque acaba deixando as duas coisas mais pesadas. Porque focando menos na cena do abuso de forma explícita, você absolutamente não corre o risco de deixar a cena minimamente erotizada. Não que eu acho que isso tenha acontecido exatamente em Goblin Slayer, mas só o fato de haver essa discussão já mostra como a direção não foi a mais precisa possível. Porque se fica minimamente erotizado, você já tira um pouco da tensão e do peso da cena, e isso absolutamente não aconteceu em Sword Art Online. E enquanto Goblin Slayer censura boa parte da violência, Sword Art Online mostrou claramente os membros dos caras sendo decepados e sangue jorrando pra tudo quanto é lado, espirrando nas meninas, e o cara tentando botar uma corda no próprio braço pra ele não morrer de hemorragia. Cara, isso sim foi muito mais realista e pesado. E o principal disso tudo, pelo menos pra mim, é que nada foi gratuito. Tudo que aconteceu nesse episódio teve um motivo, mas muito claro e importante para acontecer. Por mais que eu já tenha dito várias vezes nas análises que eu não gostei do desenvolvimento desses dois vilões porque eu achei eles muito genéricos, ainda assim houve um desenvolvimento deles, né? O anime se propôs a trabalhar minimamente a personalidade dos dois e criar até um episódio anterior lá com as flores do Kirito. Então você teve esses vilões sendo construídos ali no plano de fundo, enquanto a trama principal ia se desenvolvendo. E nessa trama principal a gente viu, especialmente no episódio anterior, aquela questão da moralidade e o quanto era importante você respeitar o código de ética, né, os tabus, em detrimento do seu próprio código moral. E esse é um conceito muito mais profundo quando a gente entende que o Kirito praticamente foi parar nesse mundo, o submundo, nesse novo universo virtual, para fazer isso, para quebrar as regras e induzir as inteligências artificiais ao seu redor a fazerem o mesmo. Eu até já tinha me perguntado, acho que foi na última análise, como é que o autor faria do Kirito e o Eugeo superarem, né, essa divergência, muito mais que uma divergência, com esses vilões, sem quebrar esses tabus, sem quebrar o código, as leis daquele mundo. Porque até então a gente sabia que quando alguém quebrava um dos tabus, aparecia uma cabeça gigante do Dr. Manhattan falando que eles fizeram alguma coisa muito errada e dali o cara não passava, né? Ele era praticamente sentenciado à morte e não tinha mais o que fazer. Só que nesse episódio a gente descobriu que na verdade não é bem assim. E que tudo
tudo isso aconteceu exatamente para eles quebrarem o código de ética, não, o código, os tabus. Eu tô toda hora me enrolando com essas palavras, mas vocês entenderam, né? A gente já tinha visto lá no começo da temporada essa questão do olho do Eudil, que meio que bloqueava ele, né? Quando ele tentou reagir para recuperar a Alice e lutar por ela junto com o Kirito, ele não conseguiu e apareceu esse negocinho no olho dele, impedindo, travando ele mesmo. E agora no episódio 10, novamente, isso aconteceu quando ele tentou lutar contra os dois vilões, quando ele tentou impedir que eles fizessem aquela barbaridade, né, com as suas aprendizes, ele de novo não conseguiu, ele de novo travou e a gente viu mais uma vez aquilo aparecendo no olho dele e ele mesmo lembrou que tinha acontecido já quando ele tentou resgatar a Alice. Eu ainda acho isso bem curioso porque a gente entende que o motivo dessas inteligências artificiais estarem sendo criadas é justamente para que elas sejam capazes de matar, né? Elas sejam capazes de quebrar as regras e fazer o que for preciso. Então eu não entendo muito bem por que existe um sistema de trava. Até então eu imaginava que todo mundo ali dentro seguia as regras, porque se eles não seguissem, a lei era cumprida de forma impecável. Você não tem como fugir da lei. Não importa aonde você cometeu um crime, vai aparecer lá a cabeça do Dr. Manhattan flutuando e te sentenciando à morte e você vai ser capturado. Mas claramente não é só isso. Não é só porque a lei funciona perfeitamente. É também porque existe de fato um bloqueio naqueles personagens, naquelas inteligências artificiais. Então o Eudil, para agir, ele não precisava apenas de uma moral e ética acima do código de tabus, ou de muita coragem que fosse. Ele precisava de fato de uma força de vontade muito grande, talvez eu possa colocar dessa forma, porque, cara, basicamente ele precisava explodir o próprio olho para conseguir quebrar o sistema e aí sim infringir uma lei. Apesar disso não ter acontecido com a Alice, né? Não sei se foi porque no caso dela pareceu meio acidental, mas o grande ponto disso tudo, que esclarece boa parte das dúvidas que o episódio levantou, eu soube que algumas pessoas já ficaram meio confusas com o que aconteceu exatamente nesse episódio. Pelo que eu entendi, então, todo mundo tem esse sistema que bloqueia as ações contra o código de tabus e é realmente muito raro que alguém consiga quebrar esse sistema. A gente vê que às vezes é possível burlar o sistema, que era basicamente o que os vilões estavam fazendo, né? Eles usaram o sistema a favor deles. Eles basicamente manipulavam a interpretação das leis para justificar tudo o que eles estavam fazendo e até inclusive colocar como se ir contra o que eles estavam fazendo fosse uma quebra de lei. Mas de fato, quebrar a lei é uma coisa para poucos, tanto que a gente viu no final aquela personagem que a gente ficou sabendo que ela foi uma grande espadachim, hoje ela meio que cuida do... eu não sei exatamente qual é a função dela, não me lembro agora, como se ela cuidasse dos dormitórios dos espadachins. Ela tem um posto alto lá dentro da academia, mas eu não sei exatamente o que é, no caso é essa personagem aí, vocês sabem. Enfim, quando a gente acha que o Kirito e o Eudil vão ir presos porque eles quebraram a lei, a gente vê que essa personagem parabeniza o Eudil para ter conseguido fazer uma coisa que ela nunca foi capaz, que no caso foi explodir o próprio olho para fazer algo que teoricamente não seria correto, mas que a gente sabe que moralmente é correto sim, era a atitude correta a se tomar naquele momento. Eu não sei se a gente vai ter mais do passado dessa personagem sendo explorado, eu até acho que sim, porque eles já jogaram alguns pontos sobre a história dela que me parecem propícios para serem explorados em algum momento. A gente já ficou sabendo que ela foi uma grande espadachim, agora ela meio que deixa no ar que ela já esteve em uma situação em que ela deveria ter quebrado as leis, mas que ela não foi capaz. Então talvez em algum ponto do anime essa história seja mais explorada, seja melhor trabalhada e desenvolvida. Mas por enquanto a gente só pode ler nas entrelinhas. Mas a questão principal aqui é esse plot twist do final do episódio, que pode ser que eu tenha interpretado de forma errada, porque de fato não ficou ainda totalmente claro, mas pelo que eu entendi, na verdade você não vai preso ou não é sentenciado à morte por quebrar um tabu, porque na verdade é isso que os programadores do submundo querem que você faça. Então no momento em que você consegue fazer isso, você acaba de se tornar exatamente a inteligência artificial que os caras precisam. Eu não sei se você vai ser uma ferramenta de pesquisa ou se de fato vai ser essa inteligência artificial que vai ser utilizada como uma arma de guerra, mas de fato, pensando melhor com os acontecimentos desse episódio, não faria muito sentido os pesquisadores, né, os cientistas estarem atrás de uma inteligência artificial
capaz de matar e de quebrar as regras, e aí você vai lá e mata exatamente essas inteligências artificiais. Tanto é que a cena final do episódio, né, o gancho pro próximo episódio, é justamente a Alice se apresentando como uma cavaleira da integridade, né, alguma coisa assim. Não tenho certeza se o título é esse, mas enfim, se apresentando como uma daquelas cavaleiras fodonas do submundo mesmo. Então não, ela não morreu, é claro, a gente já sabia disso, ela aparece já na abertura com aquela armadura que ela tá usando agora, inclusive, mas ela não só não morreu, como ela foi promovida. Então, pelo que eu entendi, todo mundo nesse universo virtual acha que quebrar as regras é a pior coisa que alguém pode fazer, mas na verdade, o que as pessoas por trás daquele mundo querem que você faça é justamente quebrar as regras. Então, quando você quebra as regras, você está teoricamente fazendo uma coisa boa. E isso tudo também mostra como os cientistas estavam mesmo certos. A gente já tinha visto boa parte disso no episódio anterior, mas agora a gente viu de fato na prática acontecendo o que eles tinham previsto, que é um humano do nosso mundo entrando naquela realidade cheia de inteligências artificiais super desenvolvidas e influenciando elas diretamente ao ponto de fazer com que elas efetivamente fossem lá e quebrassem as regras. Então eles conseguiram, o Kirito cumpriu o seu papel, ele conseguiu fazer com que uma inteligência artificial matasse. Ok, na verdade o Eugeo não matou, né? O cara que ele acertou ficou sem o braço, mas continuou vivo. Na verdade, o que morreu foi o que o Kirito acertou. Mas poderia ter matado, enfim, já funcionou, né? Acho que já meio que cumpriu a missão, sim. Foi um episódio sensacional, e não porque teve violência, sangue e abuso sexual. Não, foi porque ele realmente foi bem escrito, bem desenvolvido, bem produzido, a direção se saiu muito bem, a trilha sonora, como sempre, fantástica, a animação, não preciso nem falar nada, né? Ela tava incrível. Basicamente todas as qualidades de sempre de Sword Art Online, com um episódio que foi sim chocante, impactante, cumprindo um propósito claro na narrativa da obra como um todo. E devo dizer que eu tô bem impressionado com Sword Art Online, porque eu sou fã das primeiras temporadas, mas eu vejo uma diferença bem clara, assim, é nítida a evolução que a série teve nesse arco Alicization. Apesar de ter sido simples, eu achei interessante a forma que o autor retirou o Kirito num primeiro momento desse clímax e fez com que só o Eugeo participasse dos momentos iniciais. Isso foi importante pro desenvolvimento do Eugeo, né? Ele precisava ter toda aquela cena sozinho e também cria aquela cena tensa e que sempre funciona do protagonista chegando no último instante, quando o Eugeo ia ter o pescoço cortado, chega lá o Kirito completamente badass, completamente fodão pra resolver a parada. É clichê sim, clichê pra caramba, mas foi bem feito. O episódio todo foi muito bem feito, muito bem construído. Parece que Sword Art Online engatou a quinta marcha e agora tá indo com tudo, porque o gancho pra esse próximo episódio me leva a crer que teremos aí mais acontecimentos importantes, né? A gente vai ter provavelmente a história da Alice sendo ali mais desenvolvida, né? A gente vai entender um pouco melhor o que aconteceu nesse tempo todo. Parece que esse episódio 10 já foi um grande clímax da saga, porque eles resolveram a questão, eles resolveram toda a história, digamos que a subtrama com aqueles vilões genéricos, mas me parece que o clímax maior ainda está por vir e provavelmente não está tão distante mais. Eu sei que essa temporada como um todo vai ter 50 episódios, mas eles vão dividir em duas partes de 25, então eu tô me perguntando se a Asuna ela só entra na segunda parte, né, ou seja, nos 25 episódios finais, ou se ela já entra nesse primeiro quarto, no segundo quarto da temporada, digamos, que é do 12º episódio pra frente. Meio que já sabendo como funciona essa estrutura de animes por temporada, a gente sabe, né, que perto do 12º episódio costuma ter um grande clímax, então por isso que eu tô imaginando que a gente tá chegando agora num momento bem decisivo da obra, mas talvez não, como Alicization é uma história mais contínua, de repente a gente só vai ter esse grande clímax lá perto do episódio 25 mesmo, não sei. Bom, o fato é que o anime tá incrível, melhorando a cada episódio, eu tô realmente muito satisfeito como um fã de Sword Art Online, mas eu quero saber também a opinião de vocês. O que vocês acharam desse episódio? Foi chocante? Foi pesado? Vocês não estavam esperando algo assim vindo de Sword Art Online? Eu realmente não estava esperando algo desse nível. Admito que o fato de ser Sword Art Online me pegou um pouco de surpresa. Mesmo com aquele aviso no começo do episódio, foi um pouco além do que eu estava esperando. Principalmente na questão da violência mesmo, de ver o braço dos caras voando e um deles, inclusive, morrendo pelas mãos do protagonista, né? Morrendo de hemorragia
hemorragia, porque cortou fora os 2 braços e o olho do outro protagonista explodindo, foi além do que eu esperava. Acho que esse é um dos poucos episódios do ano que, se eu tivesse feito um react, eu teria realmente esboçado algumas reações sinceras ali. Enfim, me diz o que você achou aí embaixo nos comentários, sempre cuidando pra não dar spoiler do mangá, da light novel, tá? Não entrega a história pra quem tá acompanhando só o anime, porque isso é coisa de babaca. Não seja babaca, não faça isso. Se quer comentar spoiler, coloca um aviso bem grande em cima do teu comentário pra trocar uma ideia com o pessoal que já sabe da história aí, beleza, tudo bem, mas coloca um aviso bem grande antes, é só fazer isso. No mais, eu queria muito pedir pra vocês escutarem os covers do Tragicômico no Spotify e no Deezer. Tem os covers de Sword Art Online lá, tem Crossing Field, tem Ignite e tem várias outras músicas muito boas, muito legais também. Então, por favor, escuta nessas plataformas porque me ajuda muito e eu vou ganhar bastante dinheiro. E vocês querem que eu ganhe dinheiro com o meu trabalho, né? Porque vocês gostam de mim, então me dá essa força. Quem nunca pôde doar na vaquinha, no Patreon, no Catarse, tá aí. É só escutar as músicas no Spotify e no Deezer que já me ajuda bastante, beleza? E quem pôde também pode escutar lá à vontade porque é muito bom, sério. Vai lá, escuta. Quero ver o Tragicômico com cada vez mais plays nessas plataformas pra gente virar o maior artista de animes do Brasil, no Spotify, no Deezer, em tudo quanto for lugar possível. É isso, no mais aquela coisa de sempre, like, se inscreve, compartilha o vídeo com todo mundo. Eu já pedi coisa demais, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Quero sonhar sem descansar.